Glória a Deus, Pai do Senhor, bom dia, povo de Deus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Estamos aqui mais uma manhã para a glória de Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Envie aí o link. Convida aí um amigo, uma amiga. Chama os irmãos e vamos compartilhar este momento, vamos compartilhar esse ensinamento aí. Envie nos grupos da igreja, vamos convidar os nossos irmãos, acordá-los para que venham ter esse tempo aqui, amém? Glória a Deus. Enquanto os irmãos se achegam, vamos aí nos preparando para esse tempo devocional. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, amada igreja Cenáculo. Estamos conectando através desta live os irmãos aqui em Saragoça e mais tarde os irmãos em Guarulhos, na nossa família de fé, família Cenáculo. Bom dia, Luiz Felipe Ribeiro. Muito bom dia, meu amado irmão. Muito bom dia, irmã Rafa. Deus abençoe você, sua família poderosamente. Bom dia, irmã Dayana dos Reis. Paz do Senhor Jesus. Vamos nos achegando, meus irmãos. Vamos aí acordando a família. Faz um favor para mim. Manda esse link aí para uma pessoa que você acha que está precisando de ouvir uma palavra. Acorda e vem ouvir a palavra de Deus. Vamos propagar esta bênção, esse privilégio de estarmos aqui juntos. Amém? Estamos caminhando numa jornada de 21 dias no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aos irmãos da região da Galácia. Essa carta ela é muito preciosa porque ela toca muitos assuntos e é um privilégio nós estudarmos, porque nós podemos olhar, para Paulo, ver a mente dele, como ele pensava, como ele agia diante das situações, como ele se saía no meio dos embates da vida, no meio das questões, do reino de Deus. E é um aprendizado muito poderoso. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão sendo abençoados e abençoadas. Amém? Glória a Jesus. Então nós estamos aí falando sobre liberdade. Liberdade é o tema central da carta aos Gálatas. E os irmãos da Galácia, eles estavam enfrentando um problema muito sério. E esse problema é que alguns irmãos queriam inserir uma doutrina que não era o evangelho puro, era o evangelho misturado com padrões humanos, com costumes, com regras, culturas. E o evangelho ele não pode ser misturado, porque você pode ter 99% de evangelho, mas aquele 1% que não está dentro da palavra já é contaminação, Então é uma heresia, é um falso evangelho. E eu sempre digo, irmãos, você pode pegar 1 litro de água limpo, aquela água potável, perfeita para beber, mas se você vai lá com conta-gota e retira um pouquinho de lama, de água do esgoto, e você dá aquela gotinha quase que imperceptível, talvez o copo continue com a mesma cor, talvez não mude o cheiro, talvez pareça que é água potável, água para beber, mas já está contaminado. E toda contaminação ela vai trazer os seus malefícios. Então assim é o evangelho. Nós precisamos ser uma igreja curada, um povo curado, um povo livre de religiosidade, de mistura. Então nós precisamos viver um evangelho puro, um evangelho realmente puro. E nós estamos lutando, batalhando para que o Senhor nos dê a graça de sermos totalmente livres. Amém? Bom dia, irmã Du, que acabou de entrar.
A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos aí convidando o nosso povo, né? Glória a Deus. Quero, antes de começar a falar nosso ensino de hoje, liberar uma bênção sobre a sua vida, a bênção do dia, sobre sua casa, sobre sua família. Eu declaro no nome de Jesus que hoje é um dia de bênção e de paz sobre a sua vida e sua casa. Eu profetizo nesta manhã que portas se abrirão sobre a sua família, que conexões divinas serão abertas e que você entrará no seu destino e viverá os planos e os projetos de Deus. Eu declaro que você entra numa estação de ajuste, uma estação de conexão com Deus mais alta, que você vai ouvir a voz dos céus e a voz do céu vai ajustar o seu coração. Declaro que algumas escamas cairão dos teus olhos, que a tua mente vai se conectar de uma forma única com a mente de Cristo e que toda confusão mental será eliminada e que você verá com clareza e entenderá os projetos de Deus sobre a sua vida, e algumas batalhas internas serão prontamente resolvidas e que você não vai ficar mais apegado a batalhas internas, a questões internas, e que a sua alma entrará em sintonia com o seu propósito de vida. Eu declaro que nos próximos dias você entrará nessa sintonia com o reino dos céus e que você terá uma visão poderosa da suficiência de Deus na sua vida. E você descobrirá que o Senhor é suficiente. Em nome de Jesus, eu declaro que você terá um encontro com a suficiência de Deus. Em nome de Jesus. Essa é a bênção que eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Se você crê e recebe, digita amém aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais e vamos ler novamente Gálatas no capítulo 2, e eu vou fixar nosso ensino de hoje no versículo 6 do capítulo 2. Escreva aí Gálatas 2:6. Vamos ler um pouco mais, mas o centro do nosso ensino está no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém, e desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Nós não nos submetemos a nenhum por instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam ser mais influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos,
também operou por intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vamos lá para o nosso ensino de hoje. Então Paulo, ele está trabalhando nessa altura aqui, e essa leitura do capítulo 2 de Gálatas, se você quiser conferir depois como lição de casa, você pode conferir com Atos no capítulo 15, leia Atos 14, 15, 16, você vai conectar a mesma história. É o contexto de Gálatas, é Atos, capítulo, ali você pode começar de 10, 11, 12, 13, 14, 15, você vai ver que maravilha que é, que precioso que é. Amém? Então, Paulo então está empenhado em pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho às nações, ao povo gentil. Se essa palavra gentil não te é algo comum, eu te explico. Gentil é todo aquele que não era judeu. Todas as pessoas nascidas em outras nações, em outras culturas, é chamado como gentil. E Paulo então ele está levando o Evangelho de Jesus Cristo além das fronteiras de Israel, além das fronteiras judaicas, além das fronteiras da língua hebraica, né? Ele está se dirigindo ao povo, aos romanos, aos gálatas, às regiões, né, que ele tinha autoridade para fazê-lo. Então, ele, desde que aceitou a Jesus Cristo, desde que ele recebeu Jesus Cristo, desde que ele caiu do cavalo, né, como nós já vimos, que ele teve a visão, ele imediatamente foi fazer a obra de Deus e ele foi preparado um tempo no deserto, depois foi pregar o Evangelho aos gentios. E ele, com muita graça, com muito poder, fez isso. Mas de repente ele decide ir em Jerusalém. De repente não, 14 anos depois, ele decide ir para Jerusalém. E ele vai ter uma reunião com os mais influentes. Quem está lá? Tiago, Pedro, está lá, os apóstolos estão lá. Os apóstolos de Jesus, que foram incumbidos, né, diretamente por Jesus, os mais influentes. E quando ele chega, ele diz assim: tais homens influentes não me acrescentaram nada. E ele não está dizendo com isso, né, que ele não está desfazendo, ele não está arrogante. Não, ele está dizendo algo muito importante que nós vamos aprender hoje. Amém? A irmã Du escreveu aí que está cortando. Irmãos, como que está a transmissão? É para todos? Os irmãos estão conectados aí? Como que está? Me diz aí. Aleluia. Amém. Como que está aí a transmissão? Vamos esperar aí os irmãos se manifestar, porque se tiver caído eu volto. Só por favor me avisem, né? Está cortando. Está cortando de vez em quando. Deixa eu ver como que tá aqui a minha. Só com os dados móveis. Vai me atualizando aí, eu mudei aqui a Wi-Fi só para os dados móveis, né? Tirei do Wi-Fi. E aí os irmãos me atualizam para ver como que tá. Amém? Para dar está ok, mas é só sair e entrar, ok. Vamos vendo o que a gente consegue melhorar aí. Amém?
Então, o Paulo, ele vai para Jerusalém e ali ele vai ter com os mais influentes da igreja, mais influentes apóstolos, e ele vai lá, ele explica o que ele está fazendo, ele explica o trabalho dele, e os apóstolos dizem, não, você realmente recebeu algo de Deus e a gente está aqui para te apoiar, e continue fazendo a obra, e continue pregando aos gentios, a gente cuida aqui de casa, né, os circuncisos, aqueles que são a família de Abraão, natural, original, e você faz a obra cuidando aí dos gentios, e tá tudo certo. E ele sai dessa reunião e ele escreve para os Gálatas: olha, tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente esquece que o maior potencial de Deus já está em nós. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, uma vez que você recebe a presença de Deus na sua vida, e você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, e Deus está direcionando você, e você tem o poder do alto, você tem a graça divina, você é livre para crescer, você é livre para fluir, você é livre para ter as revelações dos céus. E muitas vezes você fica esperando as coisas de fora, pessoas te avaliarem, pessoas às vezes até te ensinar. Você tem liberdade para crescer. Às vezes você espera ambiente. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ouvir o pastor tal. Se eu fosse numa conferência com tal pessoa. Não, você pode crescer sozinho, junto com o Espírito Santo. Não estou dizendo nem invalidando todo conhecimento, tudo que você investir é importante. Mas você pode fazer isso junto com o Espírito Santo. E também parar de pôr expectativas em pessoas. Eu acho incrível que Paulo, ele não tinha isso, ele não tinha expectativa em pessoas. Tá, é claro, ele era muito bem formado, ele era doutor da lei, de todas as pessoas, né? Inicialmente ali, entre Pedro, os apóstolos, claro que Paulo academicamente era o mais preparado. Mas não foi isso que fez a diferença, porque ele já tinha isso. O que fez a diferença foi o quanto ele se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. E o como ele se posicionou em crescimento e como ele não parou na opinião de ninguém. E o que eu acho mais incrível em Paulo é que ele não colocava expectativa em pessoas. Isso é sobre pare de esperar que as pessoas façam por você aquilo que só Deus pode fazer. Pare de esperar favor dos homens. Como nós somos teimosos e insistentes em esperar reconhecimento humano. Meu Deus, como nós perdemos tempo. Como nós nos permitimos nos enganar tanto. A Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão taxativa. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Escreva aí, Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Para de colocar suas expectativas em pessoas. O homem vai te decepcionar. O homem vai te fazer cair. As pessoas vão falhar com você. Quando você colocar no seu coração, quando você colocar na sua cabeça que as pessoas sempre vão falhar, você vai esperar menos das pessoas. Sabe? Pare de colocar a expectativa que alguém vai promover sua vida. A única pessoa que tem o poder de promover sua vida é o Senhor. A única pessoa que pode te abrir portas é o Senhor. Quem pode abrir portas para você, quem pode promover a sua vida é o Senhor. Porque fulano me prometeu e não cumpriu.
O Senhor jamais vai falhar contigo. Ah, porque fulano poderia ter feito algo para me ajudar e não fez. Irmão Rodrigo, pastor Rodrigo, desde Chile, mi hermano, bendiciones, que me alegro mucho de tener su presencia aquí en la live. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Então, irmãos, muitas vezes a gente coloca expectativa nas pessoas. Ah, porque fulano poderia ter feito isso por mim e não fez. E se foi o próprio Deus que fechou o coração da pessoa para trabalhar você? Deus não endureceu o coração do faraó? Você acha que se você tem alguma bênção que Deus queira destravar na sua vida, você acha que alguém vai ter o poder de segurar? Se você tem algo para viver, você acha que alguém pode parar? Se você não batalhar no reino do Espírito, se você não batalhar em oração, se você não vencer com Deus, você não vence em lugar nenhum. Veja, a Bíblia fala de Daniel, que Daniel começou a orar, ele fez um propósito, e o negócio estava estranho, e ele foi orar, ele fez jejum, ele batalhou, o anjo veio, e interviu, porque Satanás tinha colocado uma barreira. E aí ele ouve de Deus assim: olha, desde o primeiro dia que você orou, eu já respondi. Então tem resposta que já veio, mas tem um bloqueio. E aí você tem que entrar em lugares de oração. E muitas vezes você não é abençoado, muitas vezes você não é contemplado nas suas orações, nas suas expectativas. Não é por causa das pessoas. Talvez você não está pronto, talvez você não entendeu, talvez você não batalhou o suficiente. Então para de esperar que as pessoas façam por você aquilo que só Deus pode fazer. Pare de acreditar que a sua vida vai ser promovida por causa de fulano, por causa de Beltrano. Sua vida vai melhorar se uma pessoa fizer o que você quer. Não. Nós nos decepcionamos demais porque a gente espera demais das pessoas. A gente é exigente demais. E a gente se decepciona. Só que passa uma estação e lá estamos nós de novo. Mal é uma decepção que é curada. Lá estamos nós de novo, talvez confiando o nosso coração nas mãos de quem pode partir os nossos corações. Mal nos levantamos de um tombo e lá estamos nós de novo, entregando a nossa confiança a um amigo que poderá falhar a qualquer momento. Afinal, em quem a palavra de Deus ensina a lançar o nosso fardo? O que está escrito no Salmos 55, 22. Escreva aí, Salmo 55, 22. Depois você procura na sua Bíblia e lê. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Sabe por que muitas vezes a gente vive em abalo? Porque a gente não lança o fardo no Senhor. A gente quer controlar, a gente quer resolver. A gente quer que saia do nosso jeito. E não tem que ser do nosso jeito. Já questionou você mesmo? Talvez grande parte dos abalos emocionais, das crises que você tem, do esgotamento que ocorra, porque ao invés de você lançar os fardos no Senhor, você tentou buscar socorro no braço de carne. Nós gastamos tempo demais buscando, correndo atrás de pessoas. A gente quer ser ouvido por pessoas, a gente quer ser contemplado, nós queremos que nos abrace, que nos dê segurança, queremos falar, né, a exaustão, que ficamos perturbados, esquecemos que o Pai nos ensina em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6,
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas a Deus através de oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Não estejais inquietos. Se acalme. Se acalme. Acalme o seu coração. Para de colocar expectativas em pessoas. Para de esperar muito das pessoas. Baixa aí o nível, baixa aí a expectativa de que as pessoas vão fazer tudo que você acha que vão fazer. Baixa a expectativa de esperar tanto nas pessoas. De esperar, sabe, que as pessoas te entendam, que as pessoas não te decepcionem. Escreva aí, preciso parar de cobrar tanto das pessoas, que as pessoas sejam perfeitas. Dá para você amar essas pessoas sem elas ser perfeitas? Será que dá? Será que dá para você começar a amar as pessoas e considerá-las e incluir elas junto com as perebas que elas têm, com a falta de luz que elas têm? Não cobre tanto. Oh meu Deus, como eu demorei para aprender isso, como eu me decepcionava com as pessoas, como eu esperava delas, porque eu fazia, porque eu era sincero, porque eu era amoroso, porque eu investia na amizade, porque eu investia nas pessoas, porque eu entregava tudo, mas as pessoas nunca me entregavam nada. Como eu me decepcionei enquanto eu esperava até eu entender que sim, elas me amam, sim, elas me respeitam, mas elas falham também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não cobre tanto das pessoas, não espere que o outro faça por você o que é certo, né, na sua cabeça, ele deveria de fazer, mas não vai fazer. E nem por isso vai deixar de ser seu amigo, seu irmão. Para de esperar a perfeição das pessoas, isso é uma loucura. Isso é uma prisão. Para de esperar que todo mundo nunca fale contigo. Vai falhar. É porque é humano. Você também falha. Você só não vê que falha, mas você falha também. Você também dá suas bolas fora. Se você tem luz, seja você que vai perdoar primeiro. O mais forte perdoa o mais fraco. O mais crente perdoa primeiro, o mais completo perdoa primeiro, ama primeiro. E sem nada em troca. Sem esperar. Porque se você for esperar as pessoas reconhecerem, você não vai resolver. Isso é uma prisão, é um peso. Está entendendo? Isso faz sentido para você? Então dá para você parar de esperar de homens. Ninguém pode falar exatamente o que vai acontecer amanhã. Você pode estar do lado de uma pessoa que você fala, não, essa pessoa nunca vai falhar comigo. Você não conhece a pessoa, amanhã ela pode falhar com você. Ninguém, além de Deus, somente Ele, tem 100% tudo da situação sob controle. Somente Deus não vai te decepcionar. Sim, Deus pode te decepcionar também, né? Como? Às vezes você espera coisa de Deus que Deus não vai fazer. Às vezes Deus não faz de propósito. Às vezes Deus vai lá, ó, com um alfinete na sua bolha de sabão e pim! Aí decepcionou. Deus ama estourar nossas bolhas de sabão. Nossas fantasias, nosso fantástico mundo de Bob, como eu digo, né? Aí vocês dão risada lá no púlpito quando eu tô falando. Porque Deus, Ele não vai cultivar você nos seus enganos. Então você precisa parar de exigir tanto das pessoas. Você não vai ter paz. Você precisa aprender a lidar com a insuficiência das pessoas e amá-las, incluí-las, com a imperfeição delas e amá-las. E estar preparado. Que a pessoa vai falhar a qualquer momento, eu vou falhar com você, a qualquer momento somos humanos. Então,
Se você colocar a esperança no seu marido, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, se você colocar a expectativa nos seus filhos, no trabalho, em patrão, você está num lugar escorregadio. Meu irmão, isso é areia movediça, sai daí. Isso vai te destruir. Sai desse lugar. Mas se você colocar a tua esperança no Senhor, não tem como dar errado. Porque Ele é fiel ontem, hoje e sempre. No dia da tua enfermidade, no dia do teu abandono, no dia da tua dificuldade, no dia em que você estiver mal, no dia mal, como a palavra de Deus diz que tem, Ele se faz presente. E em Provérbios 18:10 está escrito: Torre forte é o nome do Senhor, e para Ele corre o justo, está em plena segurança. Ah, como eu amo essa palavra. Provérbios 18:10 me acompanha há muito tempo, e é um versículo que constantemente o Senhor me traz à memória. Para de correr ao braço de carne. Para de recorrer às pessoas para resolver situações que só Deus pode resolver. Para de esperar a perfeição de seres humanos. Você vai continuar se ferindo e se ferindo. Paulo fazia isso o tempo todo. Confiava e esperava inteiramente no Senhor. Respeitava as pessoas, né? Dava feedback. Ele foi lá em Jerusalém se prestar ao trabalho de explicar para a igreja, para os apóstolos, o que ele estava falando. Mas ele falou assim: ninguém me acrescentou nada. Eu nem esperava nada deles. Pois ele sabia que Deus que o chamou também o estabeleceria. Paulo, depois de ter se reunido com esse grupo seleto da igreja de Jerusalém, ele disse que não foi acrescentado em nada por aqueles homens que pareciam influentes. Nem Paulo foi, muito menos você será. E olha que Paulo não falou com qualquer um não, ele falou que é elite mesmo, com a tropa de choque. Ele falou com quem era realmente influente. Ele falou assim: parecia influente, mas não me mudou, não me acrescentou. Portanto, pare de alimentar expectativa em homens. É para considerar? É para respeitar? É para honrar? Mas não conte com a infalibilidade, porque somos todos falíveis. Liberte-se dessa mentalidade que lhe escraviza, meu irmão e minha irmã. Com esse tipo de mentalidade, você só vai atrair amizades por interesse, relações tóxicas e, consequentemente, decisões precipitadas e decepções. Coloque sua esperança no Senhor. Deixe que os alicerces da areia, da confiança terrena, seja a escolha dos tolos, mas tu construa para ti um lugar que permanece sobre a rocha. E a rocha inabalável é Cristo. Ele é a rocha. Cristo é a rocha. A Cristo, se você construir sobre esta rocha, você jamais será confundido. Aquele que espera no Senhor não será confundido. Aquele que coloca a sua confiança no Senhor não será confundido. Quantas vezes no meio do seu desespero você espera que fulano te socorra, que Beltrano te socorra. Você espera que pessoas... Aí você pega o seu telefone às vezes e liga e manda o WhatsApp e quer falar e falar e falar. Ninguém vai resolver sua vida além do Senhor. É bom ter amigos por perto? É bom. É bom ter gente para desabafar? É bom. Mas eles não podem ser o primeiro lugar que você vai. O primeiro lugar precisa ser o braço do Senhor. O primeiro lugar que você tem que recorrer é a torre forte, que é o nome do Senhor. Para ele corre o justo e está em plena segurança. Seja hoje sábio, sábia. Coloque as suas expectativas no mais alto lugar. Sabe na onde? Na rocha eterna, na rocha inabalável, que é Cristo. Coloque a sua confiança nele. Espere perfeição somente dele. Somente ele pode. Somente ele. Somente ele não vai te decepcionar nunca. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você se decepcionar com Deus, é porque você esperou coisas que Deus nunca prometeu. Sim ou não? Sim.
Porque se você ficar baseado no que ele disse na tua palavra, porque os homens, né, lá no caminho de Emaús, os dois discípulos, o Cleopas e o outro discípulo que estava com ele, indo depois da morte de Jesus, eles estavam decepcionados com Deus. Mas por quê? Porque eles colocaram expectativa em coisas que Deus nunca prometeu. Eles estavam voltando para Emaús, chateados. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel das mãos dos romanos. Jesus nunca prometeu isso. Às vezes a pessoa se decepciona com Deus, não é porque ela esperou em Deus e Deus falhou nas promessas. Ela criou expectativas loucas. Quantas pessoas vêm na minha mesa e falam: pastor, eu estou decepcionado com Deus, porque Deus falou. Deus falou como? Eu senti. Foi um profeta. Gente, vamos parar com isso? Vamos parar com essa loucura de ouvir profeta doido? Irmãos, em nome de Jesus, até quando a gente vai ser conduzido por vozes, por essas vozes de gente louca, de gente estranha? Vem lá no meio dos imbróglios, você não sabe de onde veio, e aí começa a profetizar umas profecias sem pé e sem cabeça. Até quando a gente vai dar lugar para essas loucuras, irmãos? Vamos parar de falar, Deus falou. Vamos começar a estar escrito na palavra. Irmãos, é assim, eu amo a palavra profética, eu amo os profetas. Eu sou crente pentecostal e eu honro muitos profetas, que eu encontro profeta de verdade, existe profeta de verdade. Mas a minha vida era conduzida pela palavra. E toda a profecia ela tem que ser passada, julgada pela palavra. Vamos começar a julgar as profecias? Não o profeta, a profecia. Sabe? Assim, não vem com essas histórias, não, irmãos. Eu estou correndo de gente assim. Eu tenho medo de gente assim. Quantas pessoas usaram o nome de Deus para magoar os outros? Quantas pessoas usaram o nome do Senhor para destruir o outro? Não foi a intenção. Não foi. Mas a intenção foi receber glória. A intenção foi lá pegar um culto e profetizar para 30 pessoas no mesmo culto, para dizer: eu sou o profetão, né? Aí a pessoa acredita, né? A pessoa se entrega àquela profecia e se magoa, porque nunca vai acontecer. Porque você está atrás, às vezes, de aprovação humana. Você quer alguém para aprovar. Às vezes está num relacionamento, aí vai na casa de um profeta, vai na casa de outro, para ver se Deus fala que você deve fazer ou não. E o testemunho interior? E o Espírito Santo dentro de você? E a sua intimidade com Deus? Será que você não vai cultivar e trabalhar para que você aprenda a discernir, para tomar suas decisões e não depender? O serviço profético é poderoso, é maravilhoso, mas nós estamos num tempo de tanto engano, irmãos. De vez em quando eu recebo ligação: pastor, estou passando por aí, não quer um amigo e não sei quem que é profeta. Irmão, não sei nem de onde veio. Não sei a formação. Eu vou trazer gente perturbada para o altar para confundir a mente e o coração do meu povo, da igreja que Jesus me confiou a responsabilidade de formar. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Não, eu como Paulo aqui, diz que é influente, mas não me agregou nada. Ninguém mais poderoso que o Espírito Santo vai entrar na igreja. Ninguém mais poderoso que o Espírito Santo vai falar na nossa alma. Não é sobre pessoas, é sobre o quanto nós temos de Deus. Comigo não tem brecha, eu não dou voz, irmãos. Eu não dou voz para essas coisas. Gente que quer se promover, gente que quer aparecer, gente que quer, sabe, às vezes ser aplaudido, quer pegar o dom para se promover. É uma necessidade extrema de parecer que é o profeta, que é isso, que é aquilo. Irmão, nós temos que parar com essa loucura, a gente tem que parar com essa doideira. Isso só fere as pessoas. Sim ou não, irmãos? Eu fico doente quando eu vejo, irmãos,
as pessoas indo atrás. Ah, porque eu vou não sei na onde ouvir, eu vou subir no monte porque tem lá um profeta que vai me revelar. Você não tem o Espírito Santo? Quanto tempo você segue ao Senhor e ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus? Tem momentos que a gente precisa. Tem momentos que a gente precisa, sim, claro que tem. E Deus tem os seus profetas para abençoar a igreja. Mas eu acredito que o profeta é para abençoar a sua igreja local. A sua igreja local. E eu quero ensinar, eu quero ajudar cada irmão que tem o dom profético a usar o seu dom para servir a sua igreja local. Sabe, irmãos, nós precisamos ter muita responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade com o altar. A gente tem que ter responsabilidade em aprender a desenvolver a habilidade de ouvir no nosso interior a direção do Espírito Santo. E parar de depender de profeta. Tem gente que é viciado, irmãos, que eles não tomam nem um copo d'água se o profeta não falar. Eu vou viajar, o profeta vai orar para mim e falar, vê se eu vou viajar. Eu vou casar, eu vou procurar o profeta. E no Chile, eu tive a experiência, irmãos, de uma família que é de uma igreja, que eles não fazem nada se o pastor que é profeta não disser que pode. Isso é uma escravidão, isso é uma prisão que Deus não fez. O sacerdote hoje, irmãos, ele não é para aprender a vida. As pessoas, elas caem do cavalo comigo, que elas vêm e falam assim, e o testemunho interior? Eu não vou. Se você tiver vindo aqui para procurar aprovação para você fazer uma coisa, às vezes Deus usa, às vezes Deus dá a direção, mas eu não vou ser a sua muleta. Ou você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, ou você está frito. Como diz aqui a pastora Léa, bom dia, pastora Léa. Amém. Devemos aprender a escutar nosotros su voz. Então Paulo, ele coloca, eu não crio expectativas nos seres humanos. Quem conduz a minha vida e me completa e me traz revelação é o Espírito Santo. E sim, é bom ter a conexão com outros irmãos, como Paulo fez. E o que aconteceu é que foi Pedro, Tiago, os apóstolos levantaram a mão e confirmaram, sim, você verdadeiramente está debaixo da direção do Senhor. Então a voz externa é para confirmar o que está aqui dentro. A voz externa é para confirmar aquilo que o Senhor está falando contigo. Não é para decidir, é para confirmar. Mas muito cuidado, escreve aí. Muito cuidado nesse confirmar. Porque às vezes você vai atrás de quem vai concordar com o seu erro. Muitas vezes você vai atrás de quem vai falar aquilo que você quer ouvir. E aí está a sua armadilha. Aí está um arapuca que muita gente cai. Tem muita gente que vem, senta comigo, conta um negócio, e aí eu vou lá e falo exatamente o contrário. Aí a pessoa vai procurar outro que concorda, até alguém concordar. Ah, fulano falou que pode. Aí faz. Ah, Deus falou. Quebra a cara, se decepciona. Aí vem, com o coração partido, chateado, decepcionado, até com Deus. Então, vamos sair dessa prisão? Vamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz do Espírito Santo? Vamos desenvolver a habilidade de ouvir o Senhor aqui no nosso interior, testemunho interior. Escreva aí, testemunho interior. E sim, você pode chamar um irmão, você pode orar com uma pessoa mais experimentada, que tem sabedoria, confirmada. Não essas loucuras, essas profetadas, irmãos. Não dá palco mais, não. Irmãos, eu estou na igreja desde menino. E o que vi de gente ferida com profetada não é de hoje. Aqui dentro, testemunho interior.
A voz do Espírito. Então baixe a sua expectativa em relação às pessoas. Aceite a limitação das pessoas. E nós vamos fazer como Jesus disse para Marta. Marta, ela tinha muitas expectativas. Ela tinha uma lista, né, de exigência para Maria. Quando você tem muita lista de exigência, você vai se decepcionar demais. Para ser o meu amigo tem que ser assim, 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 assim. Está procurando perfeição demais para o seu time de amigos, para as pessoas mais próximas. Às vezes você é muito exigente, né? É porque as pessoas têm que ser isso, tem que ser aquilo, inflexível demais. Baixe a sua expectativa. A Marta tinha uma lista muito grande de exigência. E quanto maior a sua lista de exigência, maior será o seu nível de decepção. Mais será o seu nível de descontentamento. Espere nada. Espere nada. Rasgue essa lista aí de exigência. O caminho para você se decepcionar menos não é as pessoas virar perfeito, é você exigir menos. Escreva aí nos comentários. Só a Armandu aí e a Rafa que está escrevendo. Rasga a lista de exigência. Aceite as pessoas da sua limitação e espere só no Senhor. Seja amável, seja respeitoso, compreenda, ame, mas esteja preparado, que a qualquer momento você será decepcionado. Com amigos, com líderes, com tudo. E tá tudo bem, você vai perdoar, entender a humanidade, a falibilidade humana. E aí você abraça. É lindo quando nós abraçamos não só a perfeição, mas a natureza humana, que é fraca, que é falha. Eu te amo em Cristo com todas as suas falhas. Eu posso prosseguir do seu lado com todas as suas debilidades. Me incomoda? Sim. Me dá raiva? Tem hora que eu quero... Sim. Mas te amo. Eu consigo, eu posso suportar isso. Porque eu espero perfeição só do Senhor. Que tal? A vida vai ficar mais leve. Essa prisão não vai mais decepcionar você. Não vai mais pesar no seu coração. Isso é se resolver por dentro. Isso é amadurecer por dentro. Meu Deus, quanta gente eu encontro pessoas às vezes com 60 anos decepcionada. Parece uma criança. Parece um adolescente que se decepcionou com um amigo que falhou. Meu Deus, 60 anos, 60 anos. Quero te dizer hoje o que Jesus disse para Marta, lá na cozinha. Marta, Marta, você está ocupado demais com coisas que não importam. Dá para você aceitar o outro como seu irmão na sua não maturidade. Dá para você abraçar o outro como seu irmão, mesmo que ele ainda não seja completo. Porque comunhão é isso. Comunhão é aceitar o outro a partir da cruz de Cristo. Comunhão é receber o outro a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não a partir da sua perfeição. Não a partir, sabe, isso é conveniência. Eu me relaciono com o outro porque o outro não me molesta. Eu sou amigo do outro porque aquele ali não me molesta, porque ele é igual a mim, porque ele gosta das mesmas coisas. Isso não é comunhão, isso é conveniência, sim ou não? Isso é conveniência, nos convém. Então eu estou com o outro por causa dos gostos que são iguais, eu estou com o outro porque o outro não é difícil, e eu não quero dificuldade, eu quero facilidade. Eu não quero estar, não. Comunhão não é isso. Comunhão é dizer, Deus fez uma obra na minha vida, eu sou uma obra em construção, já melhorei algumas coisas, mas ainda tenho minhas perebas aqui para Deus mudar, minhas feridas, meus traumas. Estou em processo.
mas o outro também. Cada um está no nível. Estávamos indo num caminho de morte, Jesus nos encontrou, nos colocou na mesma família, apesar de nós, Jesus Cristo é suficiente em nós. E aquilo que eu não consegui chegar no patamar de perfeição e o que o outro não conseguir, a graça completa. E eu posso suportar. Portanto, eu vou continuar unido a você, apesar de. Isso já traz a leveza, que você vai ter paz. Você não vai andar em guerra com ninguém. Isso te prepara para tudo. Até a gente tocou no assunto de profetas, de líderes. Veja bem, eu amo os profetas e eu tenho amigos profetas, tenho discipuladores profetas. E eu aprendi a discernir o que eles falam quando é de Deus e quando é a carne deles. Porque nenhuma fonte é 100%, não. Eu tenho que entender que a pessoa é um ser humano. Eu tenho que entender que a pessoa tem o dia que ela está na carne. Ninguém é puro fogo santo e poder, 500 graus de puro fogo santo e poder o tempo todo, irmãos. Então você às vezes tem amizade com o profeta. Tem dia que ele vai ser muito, extremamente usado por Deus. E vai ter dia que ele vai te causar um problemão. E aí o que você faz? Vai amar ele, vai entender ele e vai aprender a discernir esse profeta. É a coisa mais madura que você tem a fazer. Discernir. Aí você vai falar, não, isso aí verdadeiramente, isso aí ele foi usado por Deus. Mas isso aí é a carne dele falando, ele está estressado, ele está muito emocionado. Essa semana ele está emocionado, eu vou passar uma borracha nisso e vou seguir. Maturidade, irmãos. Maturidade. Eu tenho um profeta, amigos, amigas que profetizam. E para mim é muito visível quando a pessoa realmente fala no espírito, aquilo testifica no interior, aquilo abre algo no espírito, tem algo ali. E não é ser emocionado, não. Não é ser emocionado. E você recebe aquilo, você fala, não, isso veio do céu. Aí tem dia que você vê assim, a pessoa está na carne, você fala, meu Deus, misericórdia, Senhor, me dá aqui para me suportar aqui esse vaso que é meu amigo, que eu amo, esse irmão. Koinonia vem em mim. Lembra que eu ensinei para vocês? E você continua amando, você continua honrando, você continua cuidando, você continua. Esse é o mistério de caminhar junto. Esse é a graça da comunhão. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui terminar a nossa live de hoje. Já estamos bem adiantado no horário, né? E Deus está conosco e vai nos abençoar. Amém? Que a Dai está escrevendo aí, Dai. Que palavra difícil, mas libertadora. Só de ouvir o direcionamento sem ainda colocar em prática já dá paz. Uau, que forte! Glória a Deus. É isso mesmo, já dá paz só de ouvir, né? Então, que o Senhor me ajude a pôr tudo em prática em nome de Jesus. Quero ser verdadeiramente livre. Isso é para libertar mesmo. Isso é para libertar a necessidade de que as pessoas performem e sejam perfeitas o tempo todo. Não vai ser. Não espere isso. Desarma a sua tenda, tira o seu time de campo. Fala, quer saber? Essa briga aí eu não vou brigar mais. Essa dependência eu não vou ter mais. Se sair tudo bem, vai, glória a Deus. Se não sair, nós toca o barco e vamos adiante, nos amando, nos respeitando, e passa uma borracha na falha. Talvez a pessoa não tenha luz para reconhecer no momento, mas lá na frente Deus faz a obra. E lá na frente ela reconhece. Talvez ela nunca tenha luz. E você vai para a eternidade com isso, e quando chegar lá, o Senhor põe uma pedrinha na sua coroa e fala, servo bom e fiel. Você entendeu? É sobre isso.
Porque quem te justifica é o Senhor. Quem precisa saber a verdade, já sabe, é o Senhor. Quem te entende de verdade e conhece seu coração e suas motivações, já sabe. E está tudo bem. Amém? Descansa. Descansa o seu coração. Você vai ver, vai ser mais leve para você, vai ser mais leve para todo mundo. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão incrível. Que palavra preciosa, tão simples, mas tão preciosa. Ó Deus, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade de compartilhar esta palavra com os meus irmãos. Aquilo que eu não tive capacidade de comunicar, que teu Espírito Santo possa continuar falando, reverberando este ensino no coração de cada um. Que a sua voz poderosa nos ensine, que a tua voz poderosa nos liberte, que essa realidade de Gálatas, no capítulo 2, versículo 6, quando Paulo diz: eu não esperei e não espero, e ninguém me acrescentou nada, pessoas influentes, nada pôde acrescentar aquilo que só o Senhor pode. Pai, eu quero aprender isso, nós queremos aprender isso. O Senhor nos ensina a nos livrar, nos libertar da necessidade de que as pessoas façam, de que as pessoas nos correspondam. Pai, nós oramos, nós queremos parar de esperar de pessoas aquilo que só o Senhor faz, aquilo que só o Senhor é, perfeito é só o Senhor, infalível é só o Senhor. Então nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, nos tira dessa prisão, ó Deus, e que nos ensina a colocar esperança no Senhor, e que o nosso alicerce, esse alicerce roto, esse alicerce quebrado, terrenal, esse alicerce de areia, de escolher, sabe, como os tolos escolhem, esperar das pessoas, esperar das amizades, esperar de líderes, esperar de figuras humanas, aquilo que só o Senhor pode. Que hoje nós coloquemos a nossa fé e esperança em Ti, que nós possamos construir sobre uma rocha eterna, a rocha permanente, de cimento estável, a rocha inabalável, que é Cristo Jesus, o fundamento, a pedra angular. Bendito fundamento é a Tua palavra, bendito fundamento é o Teu nome. Em Ti confiamos. Tu é a fonte de toda perfeição. Tu és a nossa referência inabalável de confiança. Somente Tu e mais ninguém. Não precisamos de outro fundamento. O único fundamento que está posto é o Senhor e não haverá outro. Não temos necessidade que outra pessoa, que outro ser humano seja o nosso fundamento. Já o temos, rocha eterna. Já o temos, Cristo, Cristo, Cristo. Nós aceitamos esse fundamento e nos livramos hoje da necessidade que qualquer outra pessoa seja. Nós nos livramos e nos libertamos esta manhã da necessidade de que qualquer outra pessoa supra, porque o Senhor já supriu. Minha torre forte, minha rocha eterna, minha rocha inabalável, minha pedra angular, meu fundamento eterno, meu fundamento espiritual, meu fundamento inabalável, Senhor Jesus, este é o Teu nome. Poderoso Deus, aleluia, aleluia. Eu tenho esperança e eu creio no meu coração que esta manhã é uma manhã de libertação, que você está sendo liberta nessa manhã, dessa necessidade, e
Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe sua vida. Que manhã preciosa. Eu louvo a Deus por esta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por me acompanharem. Amanhã estarei aqui nesse mesmo horário para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Bom dia a todos. Irmã Du, irmã Rafa, irmão Luan, irmã Nayana, Félix, muito obrigado pela sua participação. CCV manda aqui, ora pela vida do meu esposo, Fábio Aquino. Sim, minha irmã, glória a Deus. Estarei orando sim por vocês. Irmã Daido Reis, irmã Gilmara, Rafa Cris, irmã pastora Léa, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fica com Jesus. Glória a Deus.